Alô, galera, tudo bem? Como é que você tá? Tem tempo que eu não tô aqui com vocês, né? Que a gente não participa aqui dessa lição dos adolescentes. Eu tava com saudade de você aí em casa, participando junto com a gente. Você que é professor, você que é aluno, quer ter uma ideia de como passar a lição. Nós estamos aqui de novo para poder passar essa lição dos adolescentes, a lição número 8. Meu nome é Manuel, sou professor dos adolescentes 1 aqui da Igreja Central de Campo Grande. E essa aqui é a... Natália, tenho 12 anos e acabei de entrar no Adoles. Aí, ó, lá a gente recebe a galera que tá chegando do Juvenis, e a Natália já foi voluntária para gravar junto com a gente, legal. Obrigado, Natália, pela sua presença. Vamos lá. Qual o título da lição dessa semana, Natália, que a gente vai estudar com esse pessoal bacana aí da internet? O título da lição é Enfrentando a Tentação. Que tentação é essa e quem estava enfrentando essa tentação? Jesus. Como é que foi a tentação dele? Foi uma, duas, três, muitas? A lição destaca quantas tentações? Ela destaca 3 tentações. E pode contar pra gente qual foi a primeira tentação? Claro, eu vou ler aqui na Bíblia, Mateus 4 até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa aí foi a primeira tentação. Isso. Essa tentação foi a tentação a respeito do apetite. E é uma tentação, sabe, Natália, uma tentação já antiga já. Se a gente for ver lá, vamos voltar na Bíblia, várias pessoas passaram por essa tentação. O primeiro que passou, Adão e Eva passaram por essa tentação, que era a tentação do apetite, de você ter um fruto para você comer. Aquele fruto era agradável aos olhos, era bacana, era conhecimento para eles, e eles comeram aquele fruto. Outro momento que eu lembro da tentação do alimento foi Esaú e Jacó. Lembra das lentilhas? Sim. Teve lá o prato de lentilha. E engraçado que Esaú também não quis saber. Ele estava com fome e aí ele foi e comeu. E essa tentação de Jesus é uma tentação, assim, paralela a essa tentação. Jesus estava saindo tinha acabado de ser batizado, foi levado, assim, ele foi para o deserto para poder se preparar para os 3 anos de ministério que ele teria pela frente, para poder orar, para poder jejuar, que era o modo dele se preparar, que é o modo também da gente se preparar. E quando ele chegou lá no deserto, ele teve contato, era o momento que Lúcifer achou assim, olha, agora é a hora de eu vencer Jesus. E aí ele vem com essa tentação. Aí, vamos lá, quem é você? Foi engraçado. Ele chegou lá, não se apresentou como o Lúcifer. Na realidade, ele falou assim, na realidade, se apresentou como Satanás, se apresentou como Lúcifer. Não, ó, eu estava no céu, eu sou o dono aqui dessa terra. Quem é você? Jesus estava já muitos dias no deserto, maltrapilho, com fome, cansado, magro. E aí ele falou assim, quem é você? E Jesus, não, eu sou o Filho de Deus. Não, você não é. Se você é o Filho de Deus, o que você faz? Transforma as pedras em pães. Transforma as pedras em pães. E aí Jesus deu uma resposta na Bíblia para ele, né? Olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O engraçado é que essa resposta de Jesus, ele mostra que a gente tem que às vezes, as coisas que a gente acha tão necessárias para a nossa sobrevivência, nossa, tão necessário eu comer. Às vezes a gente tem a tentação da gula, de comer uma coisinha um chocolatinho, uma coisinha, uma coisinha gostosa, e você vê que Jesus ele conseguiu vencer essa tentação, às vezes de coisas que a gente acha que são essenciais. Quer ver uma coisa que a gente às vezes acha que é essencial hoje em dia? Nós temos que ter, meu pai do céu, se eu não tiver já era, o celular, não é? Nós temos que ter um celular, se não tiver um celular, e às vezes a gente até exagera que é ter o celular mais caro de todos. Mas é uma tentação que às vezes a gente acha que é tão necessário, mas Jesus mostrou que nem só de pão, nem só das coisas muito necessárias vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso que é assim que é o necessário. E qual foi a segunda tentação, Natália? O diabo levou para a cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Olha só, outra tentação também. Primeiro, ele não conseguiu tentar Jesus naquela primeira vez. Então, ele deu uma segunda chance para Jesus. Quero saber se você é um filho de Deus. Se lança daqui de cima lá embaixo, leva ele lá para cima do templo, para a parte mais alta. Se lança daqui de cima lá embaixo. E você pode, se você for filho de Deus, os anjos vão te amparar. E aí, Jesus novamente dá uma resposta para ele em cima da Bíblia. Que às vezes a gente... Sabe o que acontece às vezes? Que eu fiquei pensando nessa tentação. Às vezes a gente abusa das coisas de Deus. A gente abusa da proteção de Deus. Tem muita gente que abusa. Quer ver? Eu vou contar uma historinha que uma vez aconteceu comigo, que eu estava vindo de Dourados para cá. Eu ia para algum lugar, eu ia viajar, parece. E eu vim de carona com o pastor. À noite. Sabe que velocidade ele estava vindo? Quanto? 180 quilômetros por hora de Dourados a Campo Grande. 180. Eu falei assim, pastor, que isso? 180? É você abusar da proteção de Deus. Aí ele, não, o carro está novo. E eu sabe que eu tenho uma resposta assim, não, ó, gente nova também tem problema de saúde. Gente nova tem problema de coração, gente nova tem problema de pulmão, criança nova tem problema. E o carro pode dar um problema, pode aparecer alguma coisa na frente, pode estourar o pneu. Aí ele... 180 por hora. A gente abusa, às vezes, da proteção de Deus. E aí Jesus novamente falou, olha, a gente não deve tentar a Deus. Ele deu uma resposta para Satanás, que era uma resposta pronta para Satanás, e é uma resposta que também serve para nós hoje. E serve como lição para nós, que a gente não deve abusar do que Deus, da proteção de Deus, daquilo que Deus pode, do que Deus deve fazer pela gente. E às vezes a gente abusa, passando dos limites. E a terceira tentação, Natália? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só, essa terceira tentação, Natália, que tentação complicada. Depois de não conseguir vencer Jesus, Satanás falou assim, tá bom, vamos colocar as coisas no lugar. Eu sou Lúcifer e você é o Jesus. Mas você vai ter que sofrer. A sua vida não vai ser boa se você quiser salvar os seres humanos. Vamos lá para cima, agora eu sou o dono desse mundo. Vamos olhar os reinos. E mostrou para Jesus coisas lindas, maravilhosas, os lugares bacanas que tem hoje em dia também, né? Mas naquele tempo eram diferentes. Mostrou tudo para ele, falando assim, olha, você não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Fique sobre a minha, podemos dizer assim, sobre o meu controle, sobre o meu reino. Me adore, que aí você você não precisa se submeter a isso, e a gente vai governar esse reino junto. Na realidade, a gente vai governar, não. Eu vou governar, você não vai sofrer, e não precisa sofrer por esses seres humanos que não vão te valorizar. E aí, o que aconteceu? Jesus falou para assim, ó, retira-te, Satanás, porque só a Deus eu devo adorar. E essa é uma das questões mais importantes que existem na nossa vida espiritual em geral. A quem nós adoramos? A quem que nós adoramos? Às vezes nós queremos evitar a fadiga, né? Nós não queremos evitar a fadiga espiritual. Não queremos nos sacrificar. E Jesus, ele mostrou para a gente, nessas três tentações que ele teve, que às vezes precisamos nos sacrificar. Sim. Às vezes precisamos sofrer um pouco. Mas, primeiro, se a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, se a gente confiar em Deus, Ele nos dá força para a gente passar pelas tentações, passar pelas provações, pelas dificuldades da vida, por maiores que elas sejam. E é assim que a lição ela nos apresentou, a lição trouxe para a gente, essa lição de enfrentando a tentação, ela nos dá essa lição, essa ideia. A ideia que é para você, professor, a ideia é para a Natália, a ideia é para mim, a ideia é para você, aluno, que também está aí do outro lado. De que se a gente se colocar nas mãos de Deus, se a gente deixar que Deus guie a nossa vida, se você deixar com que Deus faça
te ajude a passar pela tentação, se coloca nas mãos dele, ele vai te ajudar e você vai passar pela tentação. Você vai ser um vencedor. Vamos orar para que nós possamos ter sempre essa vontade, sempre esse desejo de nos colocar nas mãos de Deus. Essa disposição de nos colocar nas mãos de Deus para que Deus possa atuar na nossa vida e nós possamos passar pelas tentações desse mundo. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, obrigado por essa lição que nós tivemos, essa aprendizagem que novamente nós estudamos novamente na nossa vida espiritual, na nossa carreira espiritual. A ideia das tentações de Jesus, que apesar de elas terem sido difíceis para ele naquele momento, cansado, com fome, com dúvidas, tu estiveste com ele, o protegeste, o guardaste, e deste o sustento para poder passar por aqueles momentos e passar depois por todos os problemas, as dificuldades que ele teve para poder morrer na cruz do Calvário por nós. Ajuda-nos a entender que também nós vamos passar por dificuldades e se nós colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, nós vamos conseguir ser vencedores. Nos dá essas vitórias dia a dia, a cada um de nós, a nós que estamos aqui, e a todos aqueles que estão em casa, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.